muito bem-vindos ao canal Decifrando as Escrituras. Nessa aula nós vamos retomar um vídeo que foi colocado no canal recentemente, que traz aí a questão, faz um levantamento, do livro de 2 Enoque, capítulo 30. É um vídeo curto de 6 minutos, o link estará aqui na descrição para quem quiser assisti-lo. E nesse vídeo curto, eu coloquei ali algumas informações preciosas, que eu considero preciosas a respeito do livro de 2 Enoque e os mistérios em volta da criação. Mas como o vídeo ele não tinha o propósito ali de ser uma aula propriamente dita, onde a gente aprofunda a temática, e sim uma meditação, então as coisas foram trazidas ali, mas num curto espaço de tempo, não possibilitando aí uma aula em si, um aprendizado a respeito da temática. Então, nesse vídeo, que é uma aula, que vai ser uma série de aulas em cima desse vídeo em específico, eu vou estar trabalhando com mais profundidade as informações contidas ali, naquele material. Bom, para começarmos o livro ou literatura enoquiana, ou livros de Enoque, ou livros em que são atribuídas autorias a Enoque, eles não são considerados livros canônicos. Alguns até chegam a dizer, a maioria dos cristãos chegam a dizer que eles não são divinamente inspirados. No entanto, nosso canal aqui faz uso desses manuscritos, e sim, o autor e produtor aqui desse canal, que sou eu, Marcos Henrique, considera sim esses textos divinamente inspirados. Eu faço sim abertamente a defesa desses textos. Realmente eles terão ali pontos que irão entrar em desacordo com as visões escatológicas, que as igrejas defendem, algumas visões ali relacionadas aos ensinos, que as igrejas vão trazer, mas mesmo assim esse livro é sim considerado divinamente inspirado. Essa aula aqui não tem o propósito de fazer discussões teológicas, mas sim de apresentar informações preciosas dentro desse livro. Oséias, ele disse que o povo perece porque lhes falta entendimento. O Oséias, que foi rei do reino de Israel do Norte. E diante disso, nós vamos estar levantando aqui esse material. Livro de 2 Enoque. Então, na introdução do nosso material aqui, nós temos aqui: mas qual o motivo dessa alegoria? Teria ela algum fundo verdadeiro? Então, o que o livro de 2 Enoque vai trazer? Nós vamos ver aqui o texto em si. O que o texto traz? Livro de 2 Enoque, capítulo 30, versículo 9. E da noite e da manhã se fez o 6º dia. No 6º dia fiz uso da minha sabedoria para criar um homem de 7 graus de densidade. 1. Sua carne da terra. 2. O seu sangue do orvalho. 3. Os seus olhos do sol. 4. Seus ossos da pedra. 5. Sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem. 6. Suas veias e seu cabelo das plantas da terra. 7. Sua alma do meu sopro e do vento. Dei-lhe 7 naturezas: a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência e a inteligência para a doçura e o regozijo. Então nós temos esse texto, 7 graus de densidade e 7 naturezas. Tá? E ao uso desses números aqui, eles vão ter uma aplicabilidade
espiritual muito grande. Isso vai estar ligado à questão do estudo da Cabala, tá? Mas eu não vou entrar nesse estudo aqui agora, porque dentro da Cabala, os números, cada número ele vai ter ali um significado, ele vai emanar uma energia dele, que vai ter um significado, ó. Então, quando traz aqui, quando Deus ele cria o ser humano no sexto dia, isso está dizendo aí, está trazendo uma ideia de queda, né? De queda. Então, Adão, quando ele é criado, ele já nasce rebaixado. Nós vamos ver isso em textos canônicos, como por exemplo, Salmos capítulo 8, onde diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. A gente vai ver no próprio livro de 2 Enoque isso, onde Deus abria os céus e Adão ele poderia ali ver, contemplar os anjos cantando o hino da vitória. O próprio Deus vai fazer essa mesma pergunta para Jó: onde estavas tu quando os anjos, as estrelas alegremente cantavam o hino da vitória, quando eu medi a terra? Né? Então vai ter esse texto em Jó. Só que de Adão até nós, né, reparem bem que na época de Adão se vivia 800, 900 anos, 960 anos, e hoje nós não passamos, quando passamos dos 80, estamos só no pó da rabiola, como se diz. Então há uma questão de queda constante. Nós estamos em um processo de queda livre. Então o 6 ele vai apontar para essa ideia de queda. Está dentro dos estudos cabalísticos. Não vou entrar nesse mérito aqui, tem vídeos no canal falando a respeito do carbono, tá? Que é um elemento químico. Vou colocar na descrição dessa aula, né, desse vídeo, falando a respeito do carbono. Mas enfim, na aula de hoje nós vamos dar ênfase a esse pequeno trecho aqui que diz que os nossos cabelos, as veias e os cabelos que cobrem o nosso corpo, eles vieram das plantas da terra. Nós vamos ver o porquê que o livro de 2 Enoque trouxe isso. E para isso nós vamos ver evidências que existem nas plantas e fazendo comparação a evidências que existem no comportamento dos pelos que cobrem o nosso corpo. Evidências o quê? Funções, tá? O que as plantas exercem no sistema terra, né? E o que os pelos, cabelos, exercem no corpo humano, as funções. A gente vai ver as similaridades aí. Então, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula. Então, vamos lá. Não é mistério de ninguém, mas alguns desconhecem isso. As plantas elas vão ter sensibilidade ao calor, à ausência de umidade, ao excesso de umidade. Elas vão ter sensibilidade à luz do sol, tá? Elas vão ter sensibilidade a campos elétricos. Por exemplo, luz do sol. O girassol, né, ele tem esse nome porque a sua flor ele vai fazer um giro que vai acompanhar a posição do sol no céu. Então, por isso o nome girassol. É uma planta. Nós vamos ver que as plantas, quando se murcham, é porque aquele solo, aquela área está com falta de umidade, né? Então, em dias mais secos, as plantas ficam murchas, tá? Existem plantas que são mais sensíveis à presença de luz do sol, inclusive morrem, tá? Se forem muito expostas a essa luz. Então, nós vamos ver esses mecanismos, tá? Campos elétricos. Nós vamos ver também que as plantas têm sensibilidade a campos elétricos, a ondas sonoras. Nós temos aquela planta que tem o nome popular de planta dormideira, e quando nós tocamos nela, ela se fecha, né? Aquilo lá é um mecanismo que ela usa para se proteger dos predadores. Então, nós vamos ver esse tipo de mecanismos nas plantas. Então, as plantas elas vão ter comunicação entre si. As plantas elas podem se comunicar. Elas vão criar sistemas de autoajuda dentro de uma floresta, onde uma vai ajudar a outra. Então, se houver uma planta doente,
as plantas em redor que estiverem sadias, elas vão buscar meios de ajudar essa colega que está doente, tá? E isso dentro né, de um bioma específico, de tanto que árvores, por exemplo, que são cortadas ou né, que de repente tem um vento forte e quebra os seus galhos, elas vão receber a ajuda das plantas vizinhas para se regenerar. Então é um complexo sistema de comunicação. Não é à toa que Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo, eles vão falar que vão nos comparar a plantas, tá? Não é à toa isso. Isso tem uma ligação científica. Então as plantas, elas têm esse sistema de comunicação. As plantas vão interagir com outros seres vivos. Então haverão espécies de fungos que, em troca da sombra e da umidade produzida pelas plantas, né, eles vão decompor matéria orgânica, e produzir nutrientes nos solos para que essas plantas possam fazer uso. Então haverá esse tipo de troca. Haverão espécies de fungos que sobreviverão nas raízes das plantas. Então eles vão ajudar a planta na absorção de matéria orgânica do solo, e em troca a planta vai dar para eles glicose, né? A glicose é um produto açucarado, tá? Que eles gostam muito, né? Os fungos. Então a gente vai ver essa comunicação com outros seres vivos. As plantas e sua sensibilidade é aquele fenômeno, né, que ocorre com a ausência, né, ou a falta de umidade. Então as plantas vão reagir ficando murchas, tá? Com a falta de umidade. Então são mecanismos que as plantas têm, né, que vão serem similares aos pelos que cobrem o nosso corpo, aos cabelos. Eu já vou colocar os slides que falam dos pelos e dos cabelos. Então vamos lá, vamos continuar aqui. As plantas vão ter sensibilidade a campos elétricos, tá? Então nós temos aqui diferentes tipos de frequências, tá? Nós temos aqui diferentes tipos de ondas sonoras. E se eu expor, né, a minha planta a ondas sonoras, que nem essa segunda coluna aqui, na cor vermelha, se eu expor a minha planta a esse tipo de onda, né, por um certo período de tempo, eu vou favorecer na floração da minha planta. Se eu expor a minha planta durante um período de 2 horas a esse tipo de onda que está aqui em verde, na penúltima coluna, eu vou auxiliar no desenvolvimento da sua raiz, no movimento da sua raiz. Então as plantas terão sensibilidade a ondas sonoras. É por causa disso que, na antiguidade, os povos da antiguidade, eles, sabendo, né, da presença de certas constelações, de certos alinhamentos de estrelas, eles tinham a noção dos tipos de plantas que melhor se desenvolveriam, tá, no período. Então eles faziam plantio com base nisso. Por quê? O universo é frequência, energia e vibração. Nós temos aí sofisticados aparelhos das agências espaciais que vão medir os sons que produzem os astros, né, os corpos celestes. Só que na antiguidade, em tempos anteriores, isso já tem sido comprovado, o céu ele era muito mais presente na vida das pessoas, ele vibrava numa energia muito maior. Então as pessoas conseguiam perceber com uma maior facilidade a presença desses campos elétricos trazidos por esses astros, né? Então nós temos aí esse tipo de conhecimento que era usado na antiguidade. Então nós vimos aqui sensibilidade a campos elétricos, as plantas e a questão da umidade, da presença de luz do sol, ou ausência,
a sua interação com outros seres vivos e com elas mesmas, tá? Isso tudo é científico, pessoal. Mas nós vamos ver aqui as semelhanças com os pelos e os cabelos no que se refere a campos elétricos e a sensibilidade a ondas sonoras. Então vamos aqui. Os cabelos, tá? Eles vão ser sensíveis a campos elétricos, tá? Então a energia estática, que é quando se pega uma esfera de alumínio e eu coloco ela, né, virando, e eu ponho as mãos sobre essa esfera de alumínio, vai ocorrer ali uma transferência muito grande de elétrons, e essa transferência vai fazer com que os cabelos fiquem enliçados, tá? Conforme mostrado na imagem. Um outro exemplo é quando eu pego a bexiga e esfrego sobre os cabelos, e os cabelos eles vão grudar nessa bexiga, tá? Ou eu pego uma caneta, esfrego no cabelo, e quando eu coloco sobre uma mesa que tem ali pequenos pedaços de papel, eu vou notar que os pedaços de papel vão grudar naquela caneta. Por quê? Porque vai ocorrer ali uma transferência de elétrons, tá? Então, olha o que os cabelos são capazes. Eles vão atuar como antenas, como conectores, que vão fazer essa transferência de dados, de energias, de elétrons, tá? De um lado para o outro. Isso vai ser muito similar ao mecanismo que as plantas têm de comunicação umas com as outras, e de sensibilidade que elas têm e reação à submissão de campos elétricos específicos. Então, continuando aqui. Nós temos aqui, nesse slide, o comportamento dos pelos, tá? E o comportamento da corrente sanguínea a diferentes tipos de clima, ambientes frios e ambientes quentes. Nos ambientes frios, os vasos sanguíneos que têm ligação com as plantas, eles vão se contrair para conservar a temperatura interna do corpo, e os pelos vão ficar enriçados, né? Demonstrando que ali um aprisionamento das camadas de ar dentro da pele, né? No sentido de aquecê-los, né? De tentar, é uma tentativa do corpo de tentar conservar a temperatura interna. Porque o nosso corpo ele trabalha na temperatura ali entre 36 graus Celsius, 36 graus e 37 graus, 36,5 e 37,5, tá? Então quando a temperatura cai muito, cai para 34, 32, temperatura ambiente, o corpo ele vai ter esse mecanismo de tentar segurar a temperatura dentro dele. Então é onde a gente vai sentir a necessidade, por exemplo, de vestir blusa. Em ambientes quentes, né, os pelos eles vão se decair, eles vão favorecer, juntamente com a corrente sanguínea, que vai dilatar os vasos sanguíneos, favorecer a perca de calor e a liberação do suor, na tentativa de refrescar a pele. Então, em dias quentes, em ambientes quentes, nós vamos ter aquela intensa necessidade de remover roupas, tá? É tudo uma tentativa de se eliminar calor, de se perder calor do corpo, né? Quando a temperatura ela supera ali os 37 graus Celsius e meio. Então nós vamos ter esse sentimento aí. Uma coisa importante, na febre, no mecanismo da febre, os nossos vasos sanguíneos eles vão se dilatar, eles vão se contrair no sentido de conservar ao máximo possível a temperatura interna do corpo. Haverá ali um mecanismo, né, de aquecimento desse sangue para a temperatura aumentar, e nós teremos aquela necessidade de vestir blusas e de entrar embaixo de cobertores. Por quê? Por que o corpo faz isso? Quando ele nota a presença de um micro-organismo que é uma ameaça ao corpo, ele vai ativar esse sistema de defesa, né? Ou seja, elevando a temperatura,
naquela vontade de eliminar aquele micro-organismo. A gente vê aqui que as nossas veias, né, nesse sentido aqui, juntamente com os pelos, eles estão atuando como reguladores da temperatura interna. Então, nós vamos ver a função dos vegetais nesse sentido, tá? Mais adiante aqui nos slides. Então, continuando. A temperatura local. Então, as plantas, ó, elas vão regular a temperatura dos solos e do ambiente em sua volta, tá? Em ambientes arborizados, eu vou ter uma menor temperatura média do que em ambientes com poucas árvores, com poucas plantas. Então, as plantas, elas vão proteger o solo. Vão proteger o solo de altas temperaturas. Algumas espécies de plantas, né, elas são consideradas esponjas vivas, né, são espécies que tem no Cerrado brasileiro, que é um bioma, e elas atuarão como auxiliadoras nas áreas de recarga dos aquíferos, né, no caso o aquífero Guarani, que é utilizado no abastecimento hídrico de muitas cidades aqui do interior de São Paulo. Então nós vamos ver essa funcionalidade. E também as plantas vão atuar como redutores de velocidade das águas das chuvas, né, que caem sobre os rios, tá? Então, a mata ciliar ela vai ter essa importância na proteção dos rios. Então, vamos aqui aos slides. Aqui nós vemos um exemplo de solo que não há presença da vegetação, né, um solo erodido, né, a erosão, ó, descimento de terra sobre os rios. Isso aqui vai provocar, inclusive, movimento de massa, né? Igual a gente viu recentemente lá no litoral norte de São Paulo. Eles removeram a vegetação, fizeram pavimento e isso causou um movimento de massas, tá? A ausência de vegetação em um solo que a proximidade da camada de argila com as rochas é muito reduzida. Então aqui a gente vê, ó, aquilo que eu estava falando lá atrás. Nos novos projetos arquitetônicos, os prédios têm vindo com essa camada de terra que favorece o plantio dessa vegetação, e essa vegetação atua como um ar-condicionado natural, que vai ajudar na manutenção da temperatura interna, né, uma temperatura interna que vai ficar um ambiente mais agradável, eliminando assim a necessidade de aparelhos de ar-condicionado. Então nós vemos aqui a aplicabilidade das plantas na conservação da temperatura interna. E aqui nós vemos, ó, os vasos sanguíneos e sua importância na regulação da temperatura interna do corpo humano. Nós falamos aqui de proteção, tá? Nós falamos aqui de sensibilidade a frequências específicas. Nós vamos ver isso nos próximos slides. As semelhanças que os vasos sanguíneos e os pelos que cobrem o corpo humano fazem em relação às plantas na Terra, no sistema Terra. Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, aquilo que eu comentei lá atrás, né, as raízes das plantas do cerrado brasileiro e a fixação, né, que auxiliam na fixação das águas das chuvas nos aquíferos, tá? Inclusive já tem estudos, tá, da Embrapa e outros estudos, pesquisas científicas mostrando que o uso de tratores, bem como o plantio de plantas como cana-de-açúcar, soja, milho, sorgo, trigo no cerrado, e ela está diminuindo a capacidade de recarga dos aquíferos. Aquíferos esses que sustentam boa parte dos rios brasileiros, dentre eles o rio Araguaia, o rio São Francisco, o rio Paraná, tá? Que são o rio Amazonas, de certa forma, porque o rio Araguaia é um afluente do rio Amazonas. Então nós vamos ver aí que o uso intensivo de tratores ele vai criar um pavimento, ou seja, o solo vai ficar duro, dificultando a penetração dessa água,
E para piorar, a remoção da vegetação do cerrado, ela vai o que? Diminuir a capacidade de absorção de água. No Rio Grande do Sul, aquelas inundações que tiveram no Rio Grande do Sul foi por causa disso. O uso intensivo de máquinas agrícolas nas regiões de Planalto do Rio Grande do Sul, né, por plantio de soja, milho, sorgo, enfim, criou um pavimento, como se fosse um pavimento asfáltico no solo, e esse pavimento ele dificultou a entrada de água na zona rural gaúcha. Essa água ela desceu, né, juntamente com a remoção de vegetação, vai propiciar isso. Então essa água ela desceu no maior número, numa maior quantidade, né, para os rios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Guaíba, que é onde vertem boa parte dos rios, né, do Rio Grande do Sul, uma parte deles. E isso, né, somado à questão da pavimentação de ruas, da existência do concreto nas cidades, juntamente com a canalização de rios. Nós temos lá um rio que passa embaixo ali do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, favoreceu aquela inundação toda que nós vimos no Rio Grande do Sul, né? Favoreceu tudo, né? Favoreceu aquela inundação. Então nós vemos aqui a importância das plantas, né, no que se refere à proteção do solo e ao abastecimento dos aquíferos. Nesse sentido, nós vamos ver aqui os pelos do corpo humano e a sua proteção que eles fazem no corpo humano. Então, da mesma forma que as plantas protegem os solos no sistema Terra, os pelos eles protegem o corpo humano, né? Eles protegem o corpo humano. Então, nós vamos ver aqui, né, a importância dos pelos no nariz. Eles vão filtrar a poeira, né, partículas de poeira, né, impedindo que elas entrem nos pulmões. Eles vão reduzir o atrito, né? Nas axilas, por exemplo, eles estão ali para reduzir o atrito, tá? Da fricção, né, do braço, do antebraço com o corpo. Só que diante disso vem uma polêmica. E qual que é a polêmica? Na nossa sociedade atual, se associa a remoção dos pelos à questão de higiene. Só que não é bem assim. Por quê? Ter ou não ter pelos não significa higiene. Porque o que causa o odor nas axilas é a presença de micro-organismos que se alimentam do suor. Né, que eles vêm justamente na época da puberdade, né, que é a transformação do corpo, e as pessoas associam, né, esse mau cheiro, esse cheiro característico, que é um cheiro hormonal, à presença dos pelos, mas não é isso. Por quê? A gente vai ver aqui, esse mau cheiro ele vem da presença de micro-organismos e não da presença dos pelos, e os pelos estão ali para reduzir o atrito. Agora vamos ver aqui a declaração de Carolina Suman, que é uma médica dermatologista. Ela é especialista em dermatologia, inclusive ela faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela é professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O que ela diz? Abre aspas aí para ela. Teoricamente, os pelos servem para a proteção da pele. Os que nascem na axila, no tórax, na barba e na virilha são respostas aos hormônios sexuais e protegem a pele e as glândulas locais. Por isso, eliminar os fios pode causar infecções e irritações. Fecha aspas. Então, nós temos aqui a declaração dessa médica, dermatologista. O que mais que ela vai dizer? Os microtraumas provocados pela lâmina ou pela cera também favorecem a penetração de micro-organismos no corpo. Essas bactérias e fungos podem causar foliculite, infecção nos bulbos em que o cabelo cresce, chamados de folículos, ou até verrugas virais causadas pelo HPV,
quando a pele entra em contato com superfícies contaminadas. Então, olha o que vai dizer essa médica dermatologista, né? Ela vai dizer o seguinte, que a remoção de pelos, ao contrário do que muitos pensam, né, que é uma questão de higiene, ela pode favorecer a presença de micro-organismos causadores de doenças. A infecção por HPV, que é um vírus, por exemplo, né, uma doença sexualmente transmissível, né, que vai infectar ali as partes genitais, é um vírus, tá, que inclusive não tem cura, só tem um tratamento, mas não tem cura. O portador desse vírus, ele vai ficar com ele pro resto de sua vida, e ele, em momentos em que as defesas do corpo dessa pessoa fragilizar, ele vai aparecer com presença de verrugas nas partes genitais e também na boca, tá? É o HPV. Então, a remoção desses pelos, por causa dele formar ali feridas, ele vai favorecer aí a entrada desses micro-organismos. Agora, a questão da depilação, ela não está ligada à higiene. A gente vê isso nesse artigo. Tem um artigo completo, inclusive foi as referências de onde eu tirei para produzir essa aula. Só que a retirada de pelos, ela vai ser o quê? Uma questão de estética, tá? Então a nossa sociedade valoriza a remoção dos pelos, mas a existência dos pelos, ela não vai estar diretamente ligada a uma maior higiene, né? A sua remoção. Mas é uma questão estética que se desenvolveu na nossa sociedade. E é uma questão pessoal também, tá? Conforme eu disse, a matéria aqui, na nossa aula aqui, não tem o intuito de trazer a ideia de que é pecado ou que é antirreligioso remover os pelos, mas nós estamos trazendo aqui uma questão de saúde e essa remoção ela pode favorecer. Não quer dizer que ela é via de regra, mas ela vai favorecer a infecção por micro-organismos. Então, a questão da remoção de pelos, ela não está ligada à questão de higiene, e sim uma questão estética. Por quê? Dependendo do trabalho que a pessoa exercer, né, se for na área do setor alimentício, por exemplo, ele vai ter que retirar os pelos. A nossa sociedade, né, a pessoa que tem pelos, ele vai ser mal visto, né, pela sociedade. Então, que se faça remoções pontuais, né, que se faça barba, que se faça depilação, mas tenham em mente que isso não é uma questão de higiene, sim uma questão estética. Nós temos aqui a declaração da dermatologista Carolina Summan, né, que é professora aí na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então vamos lá. Os pelos. Os pelos, eles vão ter a função de proteção, né? Então aqui nós temos o sistema do nariz que vai fazer o que? O aquecimento do ar ambiente que entra nos nossos pulmões. O ar ambiente, ele está numa temperatura muitas das vezes diferente da temperatura do nosso corpo, do nosso pulmão. Então o nariz com as suas mucosas, né, ele vai fazer o aquecimento desse ar, os pelos do nariz vão barrar a entrada de poeira e de micro-organismos, tá? Então vai ter todo esse sistema de defesa. Por isso, inclusive tem alguns médicos têm alertado, porque muitas pessoas têm ido, feito a depilação do nariz e removido todos os pelos, quando na verdade o ideal é o quê? Que se remova o excesso, né, para que não fique, porque tem pessoas que têm um excesso de pelos na região, pelos que saem para fora do nariz, então não fica muito bem apresentável. Então que se faça remoções pontuais, mas não a remoção total desses pelos, né, que são importantes. Então os pelos eles vão ter essa função aí no nariz de filtrar o ar, de remover impurezas, juntamente com a mucosa do nariz, que vai tratar esse ar para que ele chegue melhor
aos pulmões, tá? Então nós temos essa função aí. Então por isso que em dias mais secos, nós vamos perceber um acúmulo de poeira, de fuligem no nariz, né? Por quê? Porque esses pelos eles vão atuar filtrando aí esse ar. Então aqui, ó, outra função. Receptores sensíveis à presença de substâncias como cheiro fazem com que percebamos melhor o ambiente e as situações. Então, ó, os pelos eles vão ter essa função também, eles vão ser antenas e quando eles detectam a presença de uma possível ameaça, vai ativar um mecanismo no cérebro que vai fazer o quê? Que tenhamos a necessidade de respirar. Então vemos aqui o comportamento dos pelos do nariz se comportando aí como antenas, tá? E nós sabemos que as plantas também têm esse mecanismo de antenas. Então nós vemos o porquê dessa similaridade. Os pelos e a comunicação. Então, de acordo ali com os textos bíblicos, Sansão, da tribo de Dan, né, ele teve a missão de proteger o povo hebreu, né, o povo na época eles não tinham armamentos, eles possuíam armamentos muito rudimentares, o que fazia com que eles se tornassem vítimas e fossem escravizados pelos filisteus. Então, segundo o texto bíblico de Juízes, Deus levanta Sansão, que era um valente guerreiro, poderoso. E o segredo da sua força estava em seus cabelos. E ele não poderia ter os cabelos aparados, tá? Ou ou que fosse, ele não poderia permitir que fosse passada a navalha em seus cabelos. Então nós vemos aí a questão dos pelos e a comunicação. Sansão usava os seus pelos para comunicar com o mundo metafísico, tá? Então a gente vê aqui a parte religiosa. Inclusive, os pelos, tá, que cobrem o nosso corpo, na presença de manifestações espirituais que vibram em frequências ou que se manifestam em cores que vão além do ultravioleta e não são perceptíveis ao nosso corpo, os pelos que cobrem o nosso corpo, bem como o cabelo, eles vão perceber essa manifestação. É por isso que sentimos o nosso corpo arrepiar, os pelos eles ficam ouriçados, né, nesses momentos. Aí a gente vai ver, né, por exemplo, os gatos, né, o gato doméstico, aquele bigode que o gato tem, o famoso bigode, eles vão ser tão sensíveis que aqueles pelos vão possibilitar com que o gato doméstico tenha uma reação às adversidades ou possíveis ameaças que venham ameaçá-lo, tá? Então a gente tem os pelos nesse sentido atuando como comunicação. O Nikola Tesla, ele vai comparando aí a questão das plantas, Nikola Tesla ele vai dizer que através do uso das árvores se poderia fazer comunicações, né, com pessoas que estão à distância, porque as árvores elas têm esse mecanismo de comunicação, de funcionarem como antenas, tá? Então as árvores, as plantas reagem a campos elétricos. Então nós vemos aí a presença de campos elétricos que vão impactar no seu crescimento de diferentes formas. Como a gente tem, por exemplo, lá um dos prepulsores, dos grandes protagonistas do criacionismo no meio científico brasileiro, o Adalto Lourenço, ele com base, né, em estudos a respeito do campo magnético da Terra, que era mais forte no passado, isso está gravado em rochas, tá? Essa manifestação do campo eletromagnético da Terra. Então, com base nesse argumento de que o campo magnético da Terra era mais forte, ele desenvolveu a tese de que as plantas cresciam em uma maior estatura. E, inclusive, fizeram testes, né, em laboratório, colocando essas plantas submetidas dentro de estufas com campos elétricos vibrando em frequências maiores, e eles descobriram, né, que essas plantas elas tiveram um crescimento maior.
Então nós vemos aí as plantas e a questão da comunicação. Continuando aqui, nós temos aqui a questão da barba masculina, tá? E o seu contato com a pele feminina vai gerar sensações de tensão sexual, né? A questão do toque, tá? Ou seja, transferência de informações, a comunicação. Os cabelos, tá? A forma, né? O uso dos cabelos das mulheres ali, com diferentes cores, né? O jeito de se fazer uso dos cabelos ali, do penteado, enfim, vai atrair ou repelir certos tipos de desejos, tá? Inclusive, a gente tem lá a literatura apócrifa, o Testamento dos Patriarcas, né? O Rubem, falando que o uso, né, de alguns costumes, né, que algumas mulheres do tempo ali de Jared, de Enoque faziam com os cabelos, atraíram a atenção dos anjos. Então, nesse sentido, né, dentro dessa literatura, nós vemos aí que esse uso dos cabelos aí atraiu, né, esse penteado em específico, ele atraiu os seres divinos, os seres espirituais, para interagirem com elas. E lá na literatura islâmica, no Alcorão, nós vemos que os muçulmanos exigem, né, que as mulheres só apresentem os seus cabelos aos seus maridos, à sua família, e não apresentem eles a pessoas estranhas. Por quê? Os muçulmanos, com base nesses manuscritos, eles escreveram o Alcorão e eles até hoje têm esse atributo, tá, com eles, em relação aos cabelos. Então nós vemos aí a questão dos cabelos e a comunicação. Então, nesse sentido, né, em cima de tudo que foi trazido, nós vemos os cabelos e a comunicação, que foi citado aqui, os cabelos, né, pelos e a proteção, os cabelos e a questão da conservação de temperatura no corpo humano. E nós vemos as plantas na conservação de temperatura, as plantas e a proteção do solo. Nós vemos as plantas atuando na comunicação, ou seja, transferência de energia, reação a campos elétricos específicos, a vibrações específicas. As plantas interagindo com outros seres vivos, tá? E interagindo entre elas. Os nossos pelos também têm esse potencial de interagir com outros seres vivos. Não é à toa que o gato ouriça os seus pelos como forma de defesa. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão da ligação dos pelos com as plantas e das veias do corpo humano com as plantas. Eu sei que ficou, a respeito das veias, ficou um pouco... Eu precisava ter aprofundado mais nesse slide, mas ia ficar muito extensa essa aula. Mas no mais eu agradeço a todos. Compartilhem esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares. Dividam informações. Eu sei que a literatura de Enoque, ou os livros de Enoque, são tidos como não canônicos, como não inspirados. Mas em cima desse conhecimento, que é apenas uma pequena picada, ou melhor dizendo, é uma pequena picada na floresta, um caminho, um trilho, um pequeno trilho, ou melhor dizendo, é apenas um pequeno submarino que desceu a coisa de 500 metros ou 1.000 metros no oceano, e o oceano tem mais de 12.000 metros de profundidade, então é uma pequena fração da riqueza que tem esse livro. Então eu espero que tenham gostado. Esse aqui é o slide, tá? São as referências onde eu tirei as informações, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus nos permitir.